que você poderia repassar para os nossos ouvintes? Quais suas impressões? Bom dia. Bom dia a todos os torcedores, principalmente do São Luís, né? Bom dia a vocês todos da mesa. Eu só posso dizer que está ficando cada vez mais difícil esse trabalho aí, porque muitos jogadores vinculados, né, Leandro? Paiva, todos os jogadores vinculados, você fica, às vezes você olha um jogador, o jogador tem boa qualidade e tudo, você vai lá conversar com ele, tem um empresário por trás, tem o vínculo com o clube para jogar o ano que vem a tal competição, né? Porque lá em São Paulo a disputa é muito acirrada, todo mundo quer subir, todo mundo quer subir, então, e aí eu fiz acerto com um zagueiro de área, bom jogador, né? Também teve que pegar o vínculo. Sim, vi 2 jogos dele. Um atacante de movimentação, o zagueiro tem 23 anos, o atacante tem 29, de movimentação já experiente, vários campeonatos paulistas. E o outro zagueiro um pouquinho mais novo, que também tem uma grande qualidade, um guri de um grande potencial, só que esse precisa pegar a liberação, ele vai pegar essa semana e vai assinar o pré-contrato com nós. Então são praticamente 3 jogadores, né, que eu consegui, a mesma coisa do ano passado. Porque o ano passado foi o Washington, Marcel e Júnior Barbosa. Porque o Thiago já era nosso. Sim, claro. O Thiago não era. Então a primeira semana eu até ligava com os dirigentes, fiquei até um pouco nervoso porque não tinha jeito, cara. Não tinha jeito. Tava achando que ia perder a vida. Todo mundo, e dá com um pouco. Esses jogadores que eu acertei, conversei com a família, todos eles com filhos, com esposa, expliquei como era o São Luís, porque ninguém sai de um lugar longe assim, né? Eu sei que é um lugar que eu não conheço. O São Luís está mais conhecido agora, mas por quê? Pô, foi campeão. E quando você está indo com um time campeão também, você quer um pouquinho mais, entendeu? Aí complica também porque o São Luís não tem mais dívida com jogadores, mas está pagando muitas coisas por fora aí, que isso é uma coisa da diretoria, eu não queria comentar sobre isso. Claro, mas aí também, porque o São Luís acertou, tem que cumprir, né? Tem que cumprir. Então é um trabalho, um elo entre nós do futebol com o pessoal da diretoria para trabalhar correto. Então daqui a um pouco o jogador pede um pouquinho mais, eu não tenho como pagar. Por quê? Porque tem aquele limite para fazer a equipe e tem que ser competitiva também. Sandro, esses jogadores que você praticamente acertou, jogam em quais times? É o que ele não vai dizer. Eu acho que a pergunta mais cabível, eles estão na B, estão na C, estão aonde? Não, eu posso dizer que eles estão jogando na Copa Paulista. Ah, sim. E aí eles já têm vínculo. É um campeonato forte do interior de São Paulo. Campeonato. Porque a Copa Paulista é o seguinte, a Copinha nem tinha começado aqui ainda, a nossa, eles já estavam na 7ª rodada lá. Exatamente. Calendário extenso. Bem organizado e só que alguns jogadores estão numa equipe, já estão acertados com outra, para jogar a tal da A2, que é um campeonato muito disputado lá, que é o acesso, né? Que é o acesso para o Paulistão. Então, é a mesma coisa que vir um dirigente aqui e tirar o Thiago Costa, o Marcel e o Barbosa do São Luís. Exato. É a mesma coisa. Imagina a confusão que ia dar aqui, né? Sim. O pessoal da imprensa ia ficar chateado, nós não íamos aceitar. Não, e todos nós contando com esse pessoal aí, né? E esse jogador, esses 2 que eu tirei já, que eu consegui fazer esse acerto, os caras estão contando com eles pro ano que vem, entendeu? Então é uma coisa complicada, não é fácil. Então, E atacante tem, Sandro? Atacante tem bastante, mas... Esse comentário do Beluso, ex-Juventude, que é um jogador que se destaca, existe possibilidade ou esse é inviável? Não, o Beluso, não sei da onde, quem que falou isso aí. O Jonathan Beluso. Não, mas quem foi coisa de algum dirigente que falou isso? Não, isso surgiu, isso aí o Jonathan... Até cogitações, né? O Jonathan... Eu até tinha esquecido do Beluso. Foi ano passado, a gente tentou trazer ele, mas ele tinha um contrato longo com o Guaratinguetá, né? E também um salário muito alto. Porque ele é um jogador de alta velocidade, você falou em velocidade, eu lembrei mesmo. Ele é um jogador, só que ele tá na Série A, não sei se ele tá no Criciúma ou tá... Não me lembro que clube que ele tá. Ele saiu do Guaratinguetá. Saiu. É um jogador que joga tanto na área quanto fora. Ele faz muitos gols. Acho que foi para o Náutico, não? Eu acho que foi pro Náutico, tem razão. Mas é um jogador de uma faixa de salário muito alta, pai. Jogadores de uma faixa de salário muito alta que o São Luís ainda não tem condição de pagar. Essa faixa é 25, 30 mil por aí? É uma faixa alta pro São Luís, que tem um clube aqui no Sul que está começando a investir nesse nível, que é o Novo Hamburgo, né? Fez uma campanha muito ruim ano passado e eles estão
Eles estão com um receio muito grande, então vão investir forte no gauchão. E o São Luís vai investir em alguns pontos, assim, alguns jogadores. O São Luís vai investir. Isso aí, Claro, como fez no ano fazer, passado. do contrário. Só que você vê, nós temos o Marcel, o Thiago, o Barbosa e o Adão. Nós temos mais 5 juniores. Eu sei. Dá 9 jogadores. São 9, Mais 3 agora, se eu acertar com o zagueiro que pode assinar o pré-contrato essa semana. Mas são 2 é 9, garantido. O zagueiro 2 é que garantido. 9, 10, 11 dá 12 jogadores. E aí a gente começa a mesclar jogadores do nosso estado, bons Sim. jogadores aqui, com esses paulistas aí, que futebol universal, é tudo claro. parecido, né? E o Campeonato Paulista é peleado. É igual muito ao bom, nosso. né? Então, tomara que eu disse pra eles, quando vocês chegarem aqui com as esposas, com o pessoal, sempre eu vou estar ali pra ajudar vocês, qualquer problema a gente resolve, tenta fazer tudo pra resolver, para os jogadores terem a maior tranquilidade pra jogar. Porque o ambiente familiar desse pessoal é muito importante para eles transferir para dentro Sim. do campo, entendeu? Então isso passa uma tranquilidade pro jogador quando, por exemplo, eu vou lá e falo frente a frente com eles. Não é por telefone. Essa é a diferença do acerto O contato com esses pessoal. jogadores. Isso aí. Essa é a diferença do acerto com esses jogadores. Então, agora é saber se esses jogadores, principalmente esse zagueiro, que é muito bom, os 2 zagueiros são bons, e o atacante ele joga tanto na meia, como tipo o Washington, assim, como meia atacante, mas joga como atacante também. Só com uma característica diferente. O Washington era aquele cara velocista, né? Que tá Era aquele parado cara, agora, tá com a lesão na muscular. O Washington é um velocista. Então, são jogadores que podem dar certo aqui, né? Porque o São Luís faz um time competitivo, eles podem dar certo. Sandro, você falava de mercados, dessas fontes que podem abastecer o elenco do São Luís, logicamente, além do interior de São Paulo. Você comentou a respeito aqui do Campeonato Gaúcho. Quais seriam as outras alternativas para filtrar jogadores, para selecionar peças? Não, a gente vai tentar trazer alguns jogadores do ano passado, que está cada vez mais difícil, porque os caras estão valorizados, foram campeões aqui, né? E esses outros também, que estão para vir para cá, também querem se valorizar, porque vai vir para um time que foi campeão, né? Exato. Então é duas coisas, né, que a dificuldade existe, mas a gente vai tentar formar um time bem competitivo. Não tem meio campo. Chicão tá no Juventude e o Baiano tá no Caxias. Marcos Rogério tá no Ferroviário de Ceará, com o Julinho Camargo. Marcos Rogério, né? Tá jogando, capitão do Ferroviário de Ceará. Marcos Rogério, meu conterrâneo? Isso aí. O volante. Só que a gente é assim, pai, nós vamos trazer 3 volantes para ser titular. Baiano é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade, mas nós vamos... só que nós vamos dar oportunidade pro Benhur. O Benhur vai ser o 4º volante, vai estar inserido no grupo, como no lugar, por exemplo, do Almeida. Benhur é o que está jogando no Nova Prata. Está jogando Nova Prata, foi volante do Júnior, fez boas partidas do Júnior. Vamos dar oportunidade para os juniores. O Elias também. O Elias eu acho que ele está com o Jair lá no TAC. Então vamos dar oportunidade para essa gurizada, são 5, depende deles, né? Depende deles. E o Benhur é que vai ser aquele 4º volante que a hora que precisar ele vai entrar. Vai ter 3 volantes titulares e o Benhur substitui o Almeida. Então... O Chicão é fora de cogitação? Não é fora. Nenhum é fora de cogitação. Nenhum é fora de cogitação, porque foram jogadores que tiveram, além de uma boa qualidade, fora de campo também. Sim, foram jogadores, né? Mas mas esse acerto com esses jogadores mais pontuais demora um pouquinho mais, é mais para frente um pouco. Você vê que nós temos quase 12 jogadores no elenco. Então agora nós vamos dar uma acalmada. Já está mais adiantado em relação ao ano passado, por exemplo, né? Pode ser. Marcos Paraná, eu sei que você conversou com ele e eu vi o jogo do Oeste de Itápolis que ele joga, mas ele é um jogador diferenciado. Os outros tem uns 3 ou 4 mais ou menos, o resto é um garranzeto total. Nossa. Tem alguns jogadores bons no Oeste, tem um atacante. Tem ali uns tem 4, atacante, o zagueiro, né? Tem um zagueiro bom. O zagueiro também, um salário altíssimo. O Marcos tem muitas propostas de outras equipes. Mas ele comentou que gostou muito de jogar aqui, nunca foi bem tratado, que nunca teve tanta confiança da direção, dos torcedores, como ele teve no São Luís. Problema que houve. Mas aí nós resolvemos. Contornado, né? Problemas fora de campo, tem gente que faz muito pior em time grande e continua jogando. E fica por isso. Então isso aí nós resolvemos ali, isso aí acontece. Se nós fôssemos publicar, Paiva, todos os conflitos, os conflitos que existem, nós teríamos páginas e páginas sucessivas. Ele um jogador assim, que dá com pouco, mas ele não deu problema, sempre treinou bem, treinou em alta intensidade. E o Paraná vai ser um jogador muito difícil a gente trazer para o São Luís.
né? Vai ser muito difícil, mas nós vamos tentar. Ganha Sandro, o que ele lá no Oeste? 20? Não sei, pai, vai nessa média. A Série B é mais ou menos essa média para cima, né? Essa média para cima, então... 15, 20 mil. O pessoal tem dinheiro da CBF, né? Uma coisa que... E a televisão transmite todos os Sandro, jogos, quais as né? posições mais carentes? Por exemplo, meia de articulação é uma das mais carentes, se não a mais carente? Não, se a gente não conseguiu parar, nós vamos trazer um meia bom. Porque 2 meias bons nós vamos trazer. Hoje o São Luís não tem meio campo, só tem o Benhur, não é isso? Só tem o Benhur. E o Adãozinho que faz o Adãozinho faz aquele... o terceiro lá. E nós vamos ter que achar um jogador também pro lugar do Danilo, né? Que faça lateral e jogue no meio, entendeu? Que tem muitos treinadores que gostam de jogar com 2 laterais junto, como jogou esse ano. Jogou o Danilo e o Barbosa. E deu certo. Melhor jogo do São Luís contra o São José, lembra? Foi. São Luís empilhou 8, 9 oportunidades de gol e ganhou de 1-0. Então, é isso aí. Tem que trazer jogador. O Adãozinho joga na lateral e joga no meio. Então tá faltando, porque o Danilo tá muito bem no Mojimirim. Também eu conversei com o Danilo. Tá muito bem lá e é difícil a volta, né? Também pode jogar o Paulistão. O Rivaldo gostou muito do Adãozinho. O Rivaldo tinha me ligado 2 vezes. E o Adãozinho tá onde? Só que o Adãozinho, Tá o Rivaldo queria que a gente emprestasse ele por 1 ano e meio. E aí o Adãozinho ficaria fora do estadual para nós. Aí não dá, né? Aí complica para nós aqui. O Adãozinho não pode ficar fora. Então, o Adãozinho é um jogador que vai jogar. Ele é um jogador que se adaptaria bem naqueles esquemas do Mojimirim. O Rivaldo gostou muito dele. Jogadores jovens de toque de bola. Eu assisti várias partidas na televisão. Até o Rivaldo se irritou porque que a gente ofereceu ele. Mas eu ofereci na Série C só, não pro estadual. Porque nós ia ficar sem o Adãozinho aqui. Vamos emprestar pro Mogi, claro, que aí ele podia ir bem no Mogi, daqui um pouco, ano que vem, o Rivaldo comprar ele, né? Mas é aquele risco, mas nós não podemos arriscar. Nós temos que ter o jogador jogando para nós primeiro. Né? Não abastecendo os outros. Claro, ele tá parado. Tá parado agora, mas o Thiago Adãozinho também. O Thiago apresentou no Marcílio Dias e teve o mesmo problema no calcanhar. Não, treinou e sentiu, ele tem um problema no calcanhar ali e talvez vai ter que fazer uma cirurgia, não sei. O Thiago, mas está no Marcílio Dias. O Marcelo fez gol contra ontem. Ele tá jogando no Botafogo da Paraíba. Perderam 3-1, o primeiro ele fez contra. Bateu nele, uma coisa assim. Um jogador é bom quando o jogador está em atividade, estão jogando, vem com ritmo, né? E depois que o Barbosa entrou no 13, na lateral esquerda, o 13 não perdeu mais, né? Ganharam 3 ou 4 de 13, corrida já agora. tem 17 pontos. Se ganhar agora em casa, pode sair da zona, né? Pode. Um jogador que vai bem na lateral esquerda também, que ele não gosta de jogar ali, mas está... Ouvinte na linha, ouvinte tem preferência, bom dia. Eu queria perguntar pro Sandro, eu sou um colega dele, deve estar escutando agora sobre o jogador, né? Daí eu queria perguntar pro Sandro, será que o Sandro Sutilo não tem chance de jogar no São Luís aí, de novo, esse ano? Porque esse cara aí é muito bom, gosto dele, e esse cara aí, só que não deram chance pra esse cara jogar aí no São Luís. E esse cara caía como uma luva aí no São Luís, né? Será que não tem chance dele voltar de novo? O Sandro é contigo, Sandro? Não, o Sandro é opinião do torcedor. A opinião do torcedor a gente respeita, porque o Sandro, ele tá muito ligado ao passado dele, que foi espetacular, né? Até conversei com ele esses dias, ele tá no Marau. O Sandro tá largando já, né? Ele vai ser dirigente do Marau, ele vai ser, depois ele vai trabalhar no futebol e tem boa finalização, mas não tem mais força, né? O jogador não adianta, o tempo passa, campeonato da Série A pro campeonato da Série A. Não, e nem na Série, não consegue quase nem Mas eu jogar. acho que nem ele mesmo quer, não eu acho que não. Não, o torcedor tem, sem dúvida, foi um dos maiores jogadores da história do futebol gaúcho do interior, né? E fica aquela memória de sempre ele fazendo gols, talvez não teve muita chance no São Luís realmente, mas o Sandro, ele, para responder a pergunta, ele tá parando esse ano que ele vai parar. Aliás, li uma entrevista dele que ele vai parar mesmo, ele vai ser dirigente esportivo. É isso aí. Vai ser dirigente. Sandro, no tocante agora à comissão técnica do São Luís, nós tanto comentamos aqui a respeito da composição do elenco de jogadores. Conversou com o Flávio Campos a respeito disso? Você já tem, antes de você embarcar para São Paulo, você comentou das prioridades de alguns nomes, né, cogitados, avaliados. Tem previsão para o anúncio desse profissional que vai ser, claro, desse comandante técnico? Primeira coisa, o treinador e a comissão técnica toda é definida junto com a direção.
Não é o futebol que define isso aí. É junto com o Sadi, junto com o Miron, junto com o Marcos. É um conjunto entre nós ali, e porque o pessoal já é bem experiente sobre isso, né? Jogadores, né, a gente do futebol, a gente trata disso aí, mas treinador... Então tem 4, 5 nomes aí. O Flávio Campos é um bom nome mesmo. Eu pergunto que eu não entendo como é que o Lajadense larga o cara. Mas às vezes a gente não sabe o que acontece nos bastidores. É isso que eu dentro, quero saber do Jaci Preto, se tem problema de vestiário com o Flávio. O Flávio, eu acho que teve um problema com um jogador que subiu da base e cometeu algumas indisciplinas, e ele não gostou muito. E ele afastou esse jogador. O Flávio é disciplina. O Flávio não tem moleza com ele. Por isso que o Lajadense fez essa grande campanha, né? Clubes, né? O Flávio foi criado no São Paulo com o Tele Santana, né? Então, claro que daqui um pouco tu pode uma disciplina e outra, igual aconteceu com nós podemos conversar, acomodar, porque não pode punir o clube. Mas quando a coisa é demais, é difícil, né? É difícil. Então, não sei o que foi, mas pode ter acontecido isso. E nós temos os nomes que vocês sabem aí, né? Desses outros treinadores aí, que a gente tá vendo, mas vamos esperar mais um pouco. A direção prefere esperar mais um pouco, deixar o elenco mais recheado, mais... Há um consenso em torno de algum nome já, Sandro? Você repara na direção de São Luís? Tem assim, os nomes que estão ali, todos são grandes treinadores. Paulo Porto está fora total, ou não? Paulo Porto tem contrato até o ano que vem no Pelotas. Pelotas, todo o gauchão. Leandro Machado. Leandro Machado fez um bom trabalho. O Leocir também vem fazendo bons trabalhos, né? Mas vai ter essa conversa mais pra frente ainda para definir, porque... Por falar em Leocir, como é que ele se estrutura com comissão técnica? Normalmente o Leandro Machado tem o auxiliar técnico dele, o Paulo Porto a mesma coisa, o preparador físico ele cogita, mas dá também opinião. O Leocir é meio solito, como você diz na minha terra. O Leocir ele não tem, ele tem o preparador físico, parece, mas não tem auxiliar, né? E a gente queria também esse negócio da comissão técnica. A gente gostou muito do trabalho do Jurandir, né? Sim, a gente gostou muito do trabalho do Jurandir. Tá no Marcílio? Tá no Marcílio. E aí o treinador o treinador gosta muito de trazer o preparador físico. A gente vai tentar aglutinar as coisas, porque é um grande profissional. É muito bom o Jurandir. Só que tem vários preparadores. Se a gente trazer um treinador de alta qualidade e ele tiver toda a comissão técnica, aí não vai ter jeito, né? Aí... O Flávio Campos é aquele ex-jogador, companheiro dele. O Flávio é o Mário Tilico. Mário Tilico, que aquele é... E ele tem o preparador físico dele. O Flávio Mas realmente o que eu posso dizer para vocês, para a torcida, que não tem nada definido. Mas que o São Luís vai ter um grande treinador, não vai ter aposta, né? Você não descarta o Flávio Campos, né? Não dá para descartar nenhum desses nomes aí, que tá rondando aí, que todo mundo conhece, né? Não dá para descartar, mas que não tem nenhum assim que a gente nem falou com ninguém. A verdade é essa, a gente nem conversou com ninguém, porque a gente está formando o elenco, né? Só naquele planejamento inicial que vocês tinham de contratar 2 jogadores que atuem na Série B, ele se mantém? Se mantém. 2 ou 3. Aí depende do salário, porque aí você junta com jogadores de boa qualidade do futebol paulista, do nosso gauchão, que tem vários jogadores de boa qualidade, junto com esses outros aí, entendeu? E outra coisa, esses 2 zagueiros que estão vindo tem que ter boa qualidade, porque o Thiago Costa, não sei se joga o primeiro jogo do gauchão. Foi expulso na arena contra o Grêmio. Foi. E a gente não viu isso aí ainda. Tem que ver se dá para reverter em cesta básica e tal. Tem que resolver isso aí. Que dê, mas de pensar também no assunto. E o Thiago é um jogador que ele joga com muita força, às vezes ele se machuca. O futebol tem que ter grupo. Tem que ter um jogador do mesmo nível. E esses 2 que estão vindo, me parece que, pelos jogos que eu vi, um nível muito forte. Um jogador de 22 anos, outro de 23. Porque nesse gauchão passado era... longe um do outro. Era longe. Por exemplo, Thiago e Marcel, os outros eram... entravam porque também, dinheiro. Tem que fazer o elenco conforme a folha também, não pode desrespeitar isso aí, né? Porque depois, na hora de o acerto, é problema com a diretoria. Então nós trabalhamos nessa parceria aí de não fazer loucura. Mas é isso aí. E esses jogadores da Série B, Sandro, seriam dessas posições mais carentes, em todas essas posições mais destacadas? Meia e atacante. Meia e atacante. Porque porque dos volantes para trás, você consegue trazer jogadores do guerreiro, como se chama, né? Mas do meio para frente tem que ter qualidade. Não estou dizendo que não tem que ter lá atrás. Tem que ter um zagueiro de qualidade, porque você vê a nossa zaga esse ano não dava chutão.
O Marcel recuava para o Oliveira, não tinha ligação direta. Era jogada trabalhada. Por isso que o Paraná, quando terminou o jogo do Oeste lá, ele até comentou, viu, Sandro? O nosso time do São Luís é melhor que muitos times da Série B. O Paraná me comentando, né? A gente falando de futebol, né? A gente comentando de futebol. Então, e o time encaixou também, né? O time encaixou e teve vitórias. Porque quantas vitórias a gente teve de 1-0 e 2-1 no São Luís esse ano? Várias. São 3 pontos. 3 pontos. Né? Que vale ganhar. É o que está acontecendo com o Grêmio, só que o Grêmio não consegue jogar bem. E está conseguindo ganhar, né? Sim, mas até quando vai isso? O Grêmio ganhou por 1-0 da Ponte Preta porque expulsaram aquele cara da Ponte Preta, senão não sei se ganha. E uma bola que o zagueiro recuou para trás. Então o jogo estava parelhinho. Então o futebol tem disso aí. Aí quando começa a vencer vários jogos seguidos, mesmo não jogando bem, não era o nosso caso, o São Luís jogava bem. O São Luís, tanto que você reclamava que o São Luís errava tantos gols, né? Mas criava, né? Criava muito. E eu vejo contra o Cerâmica foi brincadeira. Contra o São José, Caxias teve São José. O São José foi. Então, jogando bem, quando você consegue jogar bem e vencer, é melhor ainda, né? É melhor ainda. Então nós vamos tentar fazer isso aí, mas a coisa não é muito fácil, não. É difícil. Beleza, está explicado. Então, Está explicado aí a nossa saída. Não, é bom você explicar isso, porque muita gente, eu te falei, o dia que te despediu aqui depois de viajar, vai caminhar à toa. Não é caminhar à toa, tá aí, ó. Não. Até quando eu estava nesses clubes lá, eu combinava com os jogadores em algum hotel, era coisa tudo feita muito, muito difícil, porque até, não sei quem falou isso, se a gente fez todo esse planejamento, o clube foi campeão, né, cara? O São Luís conseguiu um título importantíssimo, colocou o clube lá né? Eu me lembro lá em Porto Alegre, quando a gente foi receber a taça, estava o prefeito, estava todo mundo lá. E nunca teve em seleção, aquela que depois sai a seleção fria lá, mas tem nome. O São Luís tinha 3 nomes e até o presidente. Isso nunca tinha acontecido. Eu acho que foi uma coisa muito positiva e a gente tem que seguir um caminho, né? Tem que seguir alguma coisa, então vamos seguir por esse caminho correto aí. Beleza. É isso aí. Ok. Tá bom.